noite. Estamos aqui, deixa eu arrumar meu cabelo. Estamos aqui para mais uma live, né? Hoje eu vou ter 2 convidados para lá de especiais, para a gente poder conversar hoje sobre o Janeiro Branco. Sim, janeiro é branco, é o mês da conscientização da saúde mental. A gente tem na nossa cultura uma grande preocupação em cuidar do corpo, em cuidar dos músculos, em cuidar da aparência, que tá tudo legal, tá tudo muito bem. Só que falta uma ponte aí, falta algo que... Espera só um minutinho, uma solicitação faz parte do seu vídeo ao vivo, professor Tibúrcio, só um minutinho, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre o Janeiro Branco, né, e entender que a nossa sociedade, ela não prima muito pela saúde mental. As pessoas até têm tem um estigma de que procurar ajuda para a saúde mental é mostrar algum tipo de falha de caráter, alguma fraqueza. A gente está tentando, né, com o tempo, as coisas vão mudando para que se mude essa perspectiva. Se olhe que sim, é necessário numa sociedade com as características que nós estamos, com tanta pressa, com tanta cobrança, quando a gente quer performar em tudo, que a gente pense também na saúde mental. Eu sou Raimes Franco, sou analista junguiana, sou pós-graduada em psicanálise e doutoranda em psicanálise e neurociência. E tenho 2 amigos meus que vão entrar aqui, eu vou colocá-los aqui. Vocês também vão poder conversar com eles. Entrando. Tudo bem? Entrou, não? Entrei, Entrou. tô por aqui. Oi, Josi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Cadê o Dal? Eu tô por aqui, você tá na sombra. Nossa, eu não tô vendo, mas essa é a minha câmera, viu? Você tá no inconsciente, viu? Eu tô demais inconsciente. Eu não tô te ouvindo também, Dal. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Érica, seja muito bem-vinda, querida amiga de faculdade. Beijo no seu coração, tá? Gente, vamos colocando perguntas aí, comentários, fiquem à vontade. Por favor, se apresentem, eu já me apresentei, claro, né? Falastrona do jeito que eu sou, já me apresentei. Fala pouca coisa, nem fala tanto assim. Fala, Josi, se apresenta, Josi. Oi. Boa noite, pessoal. Eu sou a Josiane, sou psicanalista clínica, também sou terapeuta reikiana, instrutora de meditação e tibetana também. Além da psicanálise, a gente vai para a espiritualidade, que também corpo, mente e espírito, né? Equilibra tudo para a gente conseguir lidar com o dia a dia aí, não é verdade? Com a nossa vida, com as experiências, tudo que a gente passa. Bacana. Eu sou Adalmir Alves, sou psicanalista clínico, mestrando agora em psicanálise. E... é isso aí. E por trás da clínica Jabuticabelo estou eu. E eu e Josi fazemos parte da clínica Anima aqui em Piracicaba. As 2 clínicas são em Piracicaba. Mas vamos começar? Vamos falar sobre o problema da nossa sociedade, essa situação que está em vários lares, em várias circunstâncias, em várias mentes também, né? Passo a bola para o início aqui para o meu amigo, agora mestrando. Eita, que responsabilidade. Olha que bom, vamos falar um pouquinho aí, dar um panorama para as pessoas sobre ansiedade, depressão. A gente vai falar de muita coisa ao longo da live, tá, pessoal? Fica aí, vale a pena. A gente vai conversar sobre vários aspectos. Perfeito. Então, vamos lá. Você tocou num ponto, bem no início da introdução, sobre essa performance, né, da atualidade. Me lembrou muito a teoria do Bauman, né, o mundo líquido, as relações líquidas, que nada está sendo feito para durar, e como que esse mundo líquido, né, essa performance, né, essas pessoas performáticas, vivem numa crise de ansiedade, assim, para querer se colocar diante do mundo, diante do outro, como algo extremamente poderoso, tem que ser frágil, tem que ser fraco. Então isso adoece a psique, acaba com a saúde mental. Se a gente pudesse colocar uma definição bem clara assim, do que é ansiedade e a depressão, é pensar assim, que a ansiedade está para o futuro e a depressão ela está para o passado e presente, né? A depressão está muito mais no campo do passado do que o presente em si, né? Mas como que esse passado afeta esse presente. Então, se você definir o transtorno, né, de ansiedade, é uma preocupação, um medo excessivo
é uma ameaça constante que ela é inconsciente muitas vezes. E a ansiedade, lembrando que a ansiedade ela é normal, ela precisa acontecer, é um mecanismo de defesa da psique, ela acontece de forma natural para nos proteger, mas quando ela vira um transtorno, que ela começa a ter algumas características como taquicardia, né, vai ter sudorese, distúrbio do sono, distúrbio da alimentação, é sempre num extremo muito grande, né? Ou faz muito ou não faz nada. Eu fiz umas colinhas aqui para não esquecer de nada. Então, alguns sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, tensão muscular, respiração acelerada. E já os sintomas psicológicos seriam inquietação, dificuldade de concentração, pensamentos intrusivos ou catastróficos. E esses pensamentos catastróficos estão muito relacionados à pulsão de morte. Eu fico observando assim que meus pacientes que vêm com transtorno de ansiedade foram crianças que precisaram viver sempre alerta. Aquela família disfuncional que a criança sempre precisou estar alerta, preparada para o que poderia acontecer. Eu observo isso na clínica, não sei se vocês conseguem observar isso também. Provavelmente observam, né? Então, só uma definição mais clara, a ansiedade é uma resposta emocional caracterizada por sentimentos de preocupação, apreensão ou medo em relação a uma ameaça perdida ou futura. Essa condição pode ser uma reação adaptativa e normal em situações desafiadoras, mas, quando exacerbada, interfere no funcionamento cotidiano. Já a depressão ela está para o passado. A gente pode pensar num luto simbólico, né? Que todo essa tristeza muito profunda. Só que esse luto, que ele pode ser tanto acontecer uma perda de um ente, de uma pessoa muito próxima, mas também de um relacionamento, de um emprego, de qualquer coisa que desencadeie uma perda dessa libido. Então, o que seria o luto, né? Para a gente pensar a depressão também. Antes eu tinha este objeto na qual eu direcionava essa libido, essa energia, agora eu não tenho mais esse objeto, ou seja, essa energia que eu mandava, essa energia não retorna. Se essa energia não retorna do objeto para mim, ela fica perdida no aparelho psíquico. E nessa perda que não tem esse retorno, acontece esse adoecimento, porque a pessoa não consegue entender, não consegue simbolizar ali o porquê que aquilo acontece. Aí é onde que o luto ele é fundamental, passar pelo luto, né, por essa dor, essa tristeza, para conseguir reorganizar o aparelho psíquico. Então, a depressão, ela está nesse campo do passado, mas principalmente no campo da culpa. A depressão, ela está associada na culpa. Se a gente for pensar, vou trazer o luto como um exemplo mais clássico, né, mais pontual, sempre tem aquele sentimento, eu não fui o suficiente, eu não protegi o suficiente, eu não cuidei o suficiente. Então, esse sentimento de culpa te mantém num estado inorgânico, um estado de falta de ação. Então, se a gente for pensar numa definição assim, da ansiedade, a depressão é um transtorno de humor marcado por tristeza persistente. Lembrar que a tristeza é normal de todos os seres humanos, precisa ter momentos, ninguém é inteiramente feliz. Se a gente for pensar no divertidamente, a alegria ela é tóxica, porque ela quer o tempo todo que a Riley fique feliz, mas ninguém é feliz o tempo todo, porque é cansativo. A gente precisa passar pela tristeza. E ainda falando divertidamente, quando a tristeza acalma o bim-bom, é a tristeza, é a dor que consegue reorganizar essa energia, de dar sentido, de fazer a pessoa olhar para aquilo que ela não conseguia olhar antes. Então, a depressão é um transtorno de humor marcado pela tristeza persistente, perda de interesse ou prazer em atividades anteriormente valorizadas e alterações no funcionamento global. As principais características podem ser humor deprimido ou vazio na maior parte do tempo, alteração no apetite, no sono, na energia. Lembrando que nem sempre todo depressivo ele é triste. Vai ter momentos ali de uma alegria. Acontece casos de suicídio que a pessoa era diagnosticada com depressão, mas é humorista. E também esse humor ele pode entrar com um mecanismo de defesa que pode ser discutido em outro momento, isso aqui depois. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade em pensar, concentrar-se ou tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, voltando lá naquela questão da pulsão de morte. Uma principal diferença entre os dois, né, ansiedade e depressão, elas coexistem, elas podem coexistir juntas aí. Ambos os transtornos
podem coexistir, apresentando sintomas como inquietação, fadiga ou dificuldade de concentração. Eles também impactam significativamente na qualidade de vida. Então, a ansiedade envolve predominantemente preocupações futuras e uma ativação fisiológica intensa. A depressão está associada a uma visão pessimista do presente e do passado, mais no passado do que no presente, com uma energia reduzida a um desinteresse generalizado. Então, algumas estatísticas aí pela OMS. A ansiedade afeta aproximadamente 4% da população mundial, sendo mais prevalente em mulheres. Eu estava discutindo com a Heinz recentemente que a clínica ela é pertencente ao público feminino e à comunidade LGBT. Isso acho que é um ponto interessante de trazer aqui para entender o porquê que a depressão ela é mais associada a esse grupo, né? A depressão acomete cerca de 5% dos adultos globalmente, segundo a OMS. Ambos os transtornos têm mostrado um aumento significativo, especialmente em jovens e populações expostas a condições de vulnerabilidade social. Interessante, né? Super, super interessante e faz com que a gente pare para pensar, né? Temos que pensar nesses números, que 4% da população mundial é muita coisa, né? E a depressão, ela precisa ser falada, precisa ser desmascarada, né? Precisa que a gente fale, pense nela, pare de tanto estigma, pare de achar que é frescura. A gente ainda escuta isso é absurdo, que é frescura, que é falta de Deus. A gente escuta uma série de coisas. E não é frescura, não é falta de Deus. Né? Homens religiosos têm depressão. Depressão a gente sabe, a gente vai só você viver um pouco, sair um pouquinho da bolha e entrar no mundo real, você vai ver que isso é muito comum. Né? Está acontecendo, a gente precisa falar para entender, para acolher, para ter empatia com essas pessoas, né? Para entender aquilo, a gente entende tanta coisa no mecanismo do outro, tem que entender a depressão, tem que entender a ansiedade também, tem que acolher para que a gente consiga construir um caminho, porque essas duas são dois sintomas, essas duas situações, elas precisam ser que a gente construa uma sociedade que as entenda, que as recolha, para que daí ela possa então encontrar, vamos chamar assim de cura, de caminho, como nós vamos lidar com isso, né? Agora é você, Josi, passo a bola para você, sobre a ansiedade e depressão na visão freudiana. Depois eu vou falar de Jung aqui. Sim, senhora. Bom, como o Dal já começou, já deu a introdução dele de que a ansiedade, ela também é advinda do passado, de traumas passados, Freud vai nessa concepção, nessa linha. Ele começa, então, denominando ela como afeto, né, que são essas emoções que a gente tem do ego, que é manifestada através de sintomas neuróticos, de uma forma para a gente se adaptar à realidade, se adaptar a alguma emoção que esteja atrapalhando o nosso ego. Então, assim, como ele fala que o ego é o centro da consciência, para Freud, ele é o centro da consciência, e por meio desses mecanismos de defesas que a gente até comentou na outra live, muitos mecanismos de defesas que a gente usa, muitos impulsos vêm até a nossa consciência, principalmente de uma instância psíquica que é o nosso id, que é os nossos desejos, a nossa loucura, nosso tudo, que é ali se manifestar. Então, esse mecanismo vai defender a gente de qualquer impulso, vai causar, sim, algum tipo de ansiedade para a gente se adaptar, para a gente suprimir isso daí, e ele vai ter que ir para alguma forma, vai sentir de alguma forma. Ou a gente vai ser neurótico, ou a gente vai ser fóbico, ou a gente vai ser obsessivo. De alguma forma, esse sintoma tem que vir de alguma via. E quando ele começa, os primeiros momentos lá que ele começa a falar da ansiedade, ele relaciona isso com trauma, que ele vai falar do trauma do nascimento, que é o primeiro trauma que todo ser humano passa. Quando o bebê já vem para o meio, quando o bebê já está inserido aqui no ambiente, em qualquer lugar, ele já começa a passar por situações assim que vai gerar prazer e desprazer nele, vai gerar angústia, tá aprendendo tudo novo, tá com situações novas. Então, assim, ele vai ter que aprender a lidar com muita coisa que ele não, obviamente, enquanto ele estava sendo gerado, não tinha. Então, esse é o primeiro trauma, né, que é o trauma do nascimento. E daí essa criança vai ter que se desenvolver. Vai ter que se desenvolver, vai ter que passar por experiências, vai ter que aprender a muita coisa, e conforme vai sendo o desenvolvimento dele, que ele vai ter que ter uma estruturação psíquica, ele vai ter medos.
ele vai passar por certas fases, muitas fases, vai ter que se desenvolver, que é fundamental para ele, só que vai ocasionar certos medos que vai gerar certas ansiedades. E esses medos vai ser à frente de tipo, ao acontecer algum perigo, alguma coisa que essa criança está vivenciando, vai gerar alguma coisa nela. Né? E isso pode sim ocasionar problemas psicológicos futuros que a gente só vai se dar conta quando a gente está, né, aí adulto. Por que isso acontece? Por que eu não... Né? Então, vai se dar conta disso daí. Então, esses são os primeiros indícios aí de que Freud começa a tratar, então, falar sobre ansiedade. Né? E ele relaciona ela também com com o mecanismo, o processo mental que a gente tem, que ele fala de prazer e desprazer. Né? Que quanto mais desprazer eu tenho, quanto mais qualquer desprazer, qualquer pessoa tenha, tem uma grande excitação, uma grande elevação no nosso psiquismo, de uma pulsão dessa energia que quer se livrar dela a todo custo. Né? Quanto mais desprazer a gente tem, mais o nosso psiquismo vai estar excitado e a gente vai querer se livrar dela. Vai causar o sentimento de desconforto, vai causar ansiedade, a gente vai se confundir o que eu tenho e o que eu não tenho, vai aparecer muitos sintomas, que daí está relacionado a esse trauma original e também outros tipos de trauma. Né? Então, assim, quando ele fala em trauma, a gente só vai se dar conta de que é realmente um trauma quando passarmos por uma situação semelhante àquela que a gente vivenciou. Porque até então, quando a gente é criança, que a gente vivencia alguma coisa, a gente não vai olhar aquilo ali como nossa, eu vou ficar traumatizada. Ai, vai acontecer isso, ai, vai acontecer aquilo. Talvez ela não consiga ter simbolizado, não saber como agiu, às vezes paralisou, mas não é visto como um trauma que poderia ser tratado, porque a criança ela não vai entender isso. Mas quando vai passar por alguma situação semelhante, pode desencadear certos sintomas relacionados a esse trauma original. Eu até queria falar aqui sobre um exemplo de uma paciente que Freud atendeu, uma moça que ele atendeu quando ela tinha 18 anos, ele chama ela de Catarina, que ela tinha um trauma derivado de investimento de investimento sexual que ela sofreu quando ela tinha uns 14 anos. E Freud tá lá passando, ele começa a relatar o caso assim, tá lá passando férias, foi para as montanhas se esconder da vida das pacientes dele, mas quem que ele conta é alguém querendo se consultar. Né? Até ele brinca que as neuróticas não saem dele, as neuróticas, em qualquer lugar que ele vai, tem alguém. Né? Então, essa moça tem 18 anos, ela começa, então, a conversar com ele, que ela sentia algumas coisas que ela não sabia o que era, já tinha passado por alguns outros médicos e ninguém tinha descobrido até então. Daí ele pergunta, do que você sofre? Então, ela começa a relatar um monte de sintomas, vários sintomas de ansiedade. Falta de ar, pressão na cabeça, a garganta dela fecha como que vai sufocar. E ali ele vai conversando com ela, fazendo associação livre, que a gente usa muito isso na clínica, né? Fazendo algumas perguntas, fazendo indagações para saber o que estava acontecendo. E então ela se recorda de uma lembrança, de uma experiência que ela viveu quando ela tinha 14 anos. Nessa experiência, ela foi viajar com o tio dela, esse tio fica bêbado, sobe no quarto dela e tenta agarrar ela. Se encosta, né? Ela tenta agarrar ela e ele fala assim, não, ela tenta afastar e ela fala assim, não, isso aqui, eu acho que você vai gostar disso, né? E ela tenta afastar e para ela ali foi normal. Ela não se deu conta que aquilo ali foi uma situação que poderia ocasionar alguma coisa para ela futuramente. Só que, anos depois, ela vê esse mesmo tio com uma prima, e esse tio está em cima dessa prima, e toda a sensação que ela sentiu na primeira ocasião veio ali para ela, que ela paralisou. Então ela sentiu essa falta de ar, ela não sabia o que ela tinha que fazer, ela ficou simplesmente paralisada. Daí Freud fala assim, tá, você olhou para essa situação e falou assim, nossa, meu tio vai fazer a mesma coisa comigo. Ele ia fazer a mesma coisa comigo, então pode ter passado isso no inconsciente dela que ela não tinha percebido. E aí vai no desenrolar dessa sessão aí, que foi uma sessão muito breve, né? Não foi um dos casos que Freud tratou por meses, foi em uma única sessão só. E aí ele vai descobrindo muitas coisas, tal. Ela usa mecanismo de defesa de negação
Porque daí ela vai lembrando de algumas coisas e ela vai tentando esconder de Freud. E Freud fala que ele percebe que ela tá escondendo, mas não força ela a contar. Né? Então, assim, ela, de certa forma, ela reprimiu esse investimento libidinal, esse investimento sexual ativo que ela sofreu. É que esse trauma, só entre parênteses, pode ser ativo ou pode ser passivo, tá? Então, assim, ela acabou escondendo isso. Eu não queria, depois de um tempo ela viu que ele estava tentando descobrir mais coisas, encerrou por ali, mas ele sabia, desconfiava de certas coisas, que mais pra frente ele até fala que era suspeita que foi o pai dela que tentou abusar dela. Ela não contou, porque ela tinha uma certa vergonha de contar, mas mais pra frente ela acaba descobrindo isso. Então, assim, desde então, como ele fala, do trauma do nascimento, e conforme a gente vai tendo algumas experiências e vendo aqui nesse mundo, essa ansiedade, ela vai fazer parte da gente. Né? De uma forma adaptativa, como mecanismo de defesa, como já foi falado, mas ela tá aí. Só que daí, mais pra frente, quando ele vai desenvolvendo a teoria dele, ele chega numa outra ansiedade, que essa marca principalmente as fases finais, ali a fase fálica, que ele fala do desenvolvimento da criança, que é uma ansiedade já de uma forma imaginária, né, de uma forma de fantasia, que é a ansiedade de castração que toda criança tem. Né? De início, assim, toda criança toma como objeto para ela, que é dela, que é a mãe, né, tanto menino quanto menina. A mãe para ela é um símbolo, ela quer tomar aquilo ali. Às vezes tem crianças que tomam até inclusive o lugar do pai ou da mãe, né, que desejam fazer isso. E Freud, ele diz que essa angústia dessa castração, ela aparece e quando a gente se torna adulto, quando vem assim a interdição, só para contextualizar assim, de uma forma breve, a criança ela não pode ter a mãe como objeto para ela. Né? Porque ela tem o pai ali que vai fazer o papel da castração, ela não pode tomar a mãe como 100% dela, e o pai vai ali e interdita essa criança. Então essa criança perdeu o objeto de amor dela. Tem essa fantasia. Né? Eu não posso cometer incesto com a minha mãe, mas eu perdi a minha mãe para sempre. Então ela cresce com isso daí. Muitas vezes a gente enxerga no adulto aquela pessoa assim que não que sofre por não possuir aquilo que ele deseja e que ele também não é desejado pelo outro, porque ele não é importante pelo outro. Então ele cresce com essa fantasia infantil, mas que lá na frente ele pode projetar isso para o externo ou até mesmo para ele que ele não consegue lidar com isso, né? Não vai conseguir lidar, tem uma forte influência. Essa vida psíquica que a gente tem aí desde o nascimento até a nossa estruturação final aí da personalidade tem muitas influências que a gente não consegue, às vezes, entender ou muito menos administrar, porque esses sentimentos aí acontecem, né? E claro, dependendo de como que vai acontecendo essa interdição que o pai faz, a gente vai sofrer de alguma forma. Seja de uma forma mais leve, que é leve, assim, entre aspas, que é da histeria, ou de uma forma até mais complexa, que é a perversão, né? Quando daí a criança não aceita absolutamente nada e acha que o mundo é dela e vai fazer como ela quer, né? Então, assim, esses são, então, uma ideia, assim, bem rápida, então, que a gente passou aqui sobre a visão de Freud da ansiedade, tá? Agora é comigo? Agora é com você, Agnes. Vamos falar de Jung agora. Gente, a ansiedade, pesquisas, né, norte-americanas, psiquiatras norte-americanos descobriram que ao longo de um tempo, a mente de uma pessoa, o cérebro de uma pessoa exposto à ansiedade, que é essa superativação da amígdala, né, que é um órgão que pertence a uma parte do cérebro, né, que pertence ao sistema límbico, essa superexcitação esse tempo todo lá vai acontecer de acarretar danos ao sistema nervoso central. Um tempo passado, tem anos, a pessoa ansiosa, ela acaba desenvolvendo a depressão. Então, por isso que a gente fez essa live falando dos dois contextos, porque um está relacionado com o outro. Né? Na visão de Jung, como é que funciona? Jung era um dissidente, né? Ele foi um colaborador de Freud, depois ele se desentende com Freud e vai fazer a psicologia dele. E ele diz o seguinte, que não é, vamos começar da palavra trauma aí, que a Josi falou.
O trauma para Jung, ele tem umas características um pouquinho diferentes. Para ele, o trauma não é o trauma que causa o problema para a pessoa. O que causa o problema para a pessoa é como ela vai lidar com o trauma. Parece uma bobagem, mas faz muita diferença. Por exemplo, você pode pegar duas crianças que passam pelo mesmo trauma. Por que uma foi traumatizada e a outra não? A gente se pergunta isso na clínica. Se eu pudesse pegar dois seres, fazer o mesmo trauma, se eu pudesse, tivesse essa possibilidade, por que um fica traumatizado e outro não? Qual que é o X? São seres humanos diferentes, pessoas diferentes, sexos diferentes. Sim, o barulho da mão. Sim, isso também. Mas o que acontece é que nós temos aqui dois crescimentos do ser humano. O crescimento do corpo físico, né? E o crescimento da psique dele. Muitas vezes esse crescimento não acompanha. O corpo se desenvolve, mas a psique dele continua infantil, continua presa. Quando o corpo vai avançando, ele quer evoluir, esse cérebro está adquirindo mais capacidades, o psiquismo não acompanha, não tem a mesma velocidade. Jung dizia isso. O que acontece? Então, quando alguém vai passar por uma situação difícil, de ansiedade, de cobrança, se eu tenho um amadurecimento da minha psique, eu consigo lidar com isso. Se eu não tenho, aquele trauma que eu sofri, ele é constelado de novo e eu não sei como agir. Então, mesmo duas pessoas com a mesma situação hipotéticas, uma que conseguiu amadurecer emocionalmente, ela não vai ter problema quando a vida trouxer de novo aquela mesma situação, e outro vai ter porque não amadureceu. O que faz com que ele não amadureça? Um dos primeiros problemas, situações que não contribuem para o amadurecimento das pessoas, né, de nós todos, é não conseguir ir além do que o pai e a mãe passou. Isso é um grande problema. Mesmo que seu pai somente tenha sido perfeito, tenha passado uma filosofia de vida, um exemplo maravilhoso, você tem que ir além porque você é aquele que veio para evoluir. Você veio trazer mais informações para a família, você veio trazer... Você está numa época diferente, desafios diferentes, então não dá para usar. Muita gente tem muita dificuldade, eu já encontrei isso muito na clínica, síndrome do pânico, de pessoas que estão tentando resolver seus problemas atuais na sociedade que eles estão imersos agora, com as mesmas estruturas, com os mesmos pensamentos que os pais. O que o pai e a mãe passou pra gente é uma base, só que a gente tem que ir atrás de outras situações, né? A gente é a evolução deles. Então, Jung classificava desse modo, que quando você não vai além, você fica preso naquilo que você herdou de circunstância, de mentalidade, de conceito, de crença, igualzinho aos seus pais, você vai ter problema para enfrentar o mundo atual, que são épocas diferentes. Outra coisa que a gente traz, que é muito angustiante, vocês trataram como pulsão de morte. É um pouquinho a pulsão de morte, mas não é... escorrega ali, que é essa questão da morte. Muitas pessoas que têm depressão ou que têm ansiedade, elas não lidam bem com isso. Elas têm muito medo da finitude, elas têm muito medo de terminar relacionamento, elas têm muito medo de não ter controle das coisas, porque elas têm esse medo de que algo pode acontecer a qualquer momento e acabar com tudo. Então, é uma questão difícil, não é fácil, né? Mas que tem que ser trazido, tem que ser pensado, tem que ser tratado em terapia. A finitude, aquilo que eu não controlo, aquilo que está além da minha capacidade, da minha mente pensar. Então, eles estão sempre pensando que algo vai acontecer, que algo vai interromper a sensação de prazer. Então, fica na cabeça deles o tempo todo, arquitetando plano, um minuto seguinte, porque se eu parar e fico quieto, parece que algo vai me pegar. Então, eu preciso o tempo todo com uma velocidade incrível na minha mente. Porque eu não resolvi essa questão que é da minha natureza, aceitar a minha natureza. Minha vida tem uma finitude, ponto. Eu não controlo tudo, ponto. Depende da vontade, do desejo do outro, ponto. Então a gente encontra, não é uma regra para toda pessoa que é ansiosa, mas é uma constância, dificuldade que tem de dizer não. É um tipo de castração, isso, dificuldade de lidar com a castração. A morte é uma grande castração. Depender do sim e do não do outro é uma castração também. Então tem esses dois problemas apontados. Primeiro, você não ir além do que os seus pais te ensinaram, você não lidar com essa questão da morte, da finitude, da imprevisibilidade da vida, faz com que você não consiga ficar calmo, inquieto, não se permita se aquietar. E também tem uma outra situação que acontece, são traumas internos, questões não resolvidas internas. Essas questões, esses conflitos internos que nós temos, que muitas vezes são inconscientes, eles consomem muito da nossa energia e não nos deixam ficar em paz, porque a sensação que a gente tem que ter é alguma coisa ruim.
Sim, tem alguma coisa ruim, pode acontecer alguma coisa, mas são traumas internos. A gente vive uma sociedade tão louca, tão louca, tão corrida, que as pessoas não podem parar para sentir. Quantas vezes na clínica um paciente entra e conta, aconteceu isso comigo, ele vai contando milhões de fatos. Quando você pergunta para ele assim, mas o que você sentiu quando aconteceu tudo isso com você? Ele para e começa a contar, não, mas eu olhei para cima, olhei para baixo, eu pensei, não, você me contou pensamentos, eu quero saber sentimentos. O que você sentiu? Porque o sentir traz você para o aqui e agora. Você vai criar raiz no momento presente. Então, isso é um grande também dificultor de eu aprender a lidar com a ansiedade, né? O ansioso, ele tem dificuldade de lidar com seus sentimentos. Ele não consegue lidar com seus sentimentos. Ele nem se permite sentir, né? É tudo muito rápido na vida dele. Outra coisa que que Jung fala, que ele salienta, dá uma olhada na minha colinha aqui, que esses conflitos internos, eles vão gerar ansiedade. Porque eu não sei o que é que está me... Essa ameaça que toda pessoa que tem síndrome do pânico ou que tem ansiedade, ela não sabe, ela se sente o tempo todo ameaçada. Por quê? Porque ela tem algo mal resolvido dentro dela. Essa é uma questão que não está resolvida, está inconsciente porque é dolorida demais para ela, né? Para ela olhar para isso não é fácil, não é falta de coragem, não. Isso não é falta de coragem. Ninguém merece quem é ansioso ou quem tem depressão. Mas é uma dificuldade de olhar para esse conflito porque ele é doloroso. Então eu tenho a sensação que algo vai me pegar. Que esse algo está dentro de você, que é um conflito mal resolvido. Né? Então Jung, quando ele fala da ansiedade, essa ansiedade de eu não estar preparado para o momento que eu estou vivendo, a minha infantilidade. E não se sinta ofendido. Infantis somos todos nós, tá? É para pontuar para você que estou usando uma linguagem rápida, nós estamos numa live, para que fique bem esclarecido para você. Seu corpo desenvolveu, mas sua mente não. Você continua honrando os pais, perfeito, mas você não vai atrás de outras soluções criativas e suas no momento que você está vivendo, que é muito diferente do momento que os seus pais falam. Você não resolveu a questão de medo que você tem da morte, da finitude, da falta de controle. Esses conflitos internos que você não fala para ninguém, só vai engolindo. É natural que você gere uma carga imensa de ansiedade, porque você finge que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Então, Jung diz assim, que essa disparidade entre o desenvolvimento do seu organismo, o desenvolvimento da sua mente, né, a infantilidade, ela vai gerar ansiedade, ela vai gerar depressão. Não tem como não acontecer isso. Só para fechar aqui a minha parte de Jung, eu vou ilustrar com uma paciente que eu tinha, que tinha depressão e síndrome do pânico. Ela tinha uma ligação muito forte com a mãe dela, ela tinha 1000 sonhos, isso também é algo que constrói muita ansiedade no ser humano, quando ele sonha, mas a realidade dele é outra. Então é como se ele tivesse dividido. Tem um lugar onde ele guarda os sonhos, quem ele gostaria de ser e quem ele consegue ser. Esse que ele consegue ser está sempre julgando, falando para ele mesmo na cabeça dele que ele não tem capacidade, que ele tem que estudar mais, que ele tem que fazer mais, que ele não pode descansar. Porque esse sonho que ele tem, ele não consegue alcançar. Né? E isso vem de uma imaturidade, porque ele tem que olhar o momento que ele está com essa minha paciente, ela não conseguia se livrar da mãe, das ideias da mãe, ela não conseguia se colocar, ela não encontrou a verdadeira individualidade dela, quem ela era, e ela tinha milhões de sonhos, ela queria casar, ela queria viajar, ela queria ir para fora do país, mas ela não ia. E ela tinha síndrome do pânico e estava começando com depressão. Ela estava desistindo dos próprios sonhos. O que acontece? Aquela que ela sonhava, com aquela que ela era, estava faltando aí entrar em acordo. Ela precisava levar essa que realmente ela era, por que ela estava ali, o que ela podia fazer para chegar até esse sonho, para gerar menos ansiedade. E a ansiedade é algo tão difícil, né? A pessoa que é ansiosa sabe disso. Às vezes ela desiste dos sonhos que ela tem, com ansioso. Não cheguei na depressão. Ela desiste por quê? Porque o ato dela planejar aquilo que ela quer fazer gera tanta ansiedade dentro dela que ela tem a sensação que a ansiedade vai engoli-la. Então ela desiste dos próprios sonhos, porque é uma pressão interna tão grande que a ansiedade faz com ela que ela se sabota. É melhor ela desistir do que ter que enfrentar aquele sentimento terrível de ansiedade que ela tem, né?
E ao longo de um tempo, a ansiedade vai danificando, vai entrar, infelizmente, em depressão. Todo ansioso vai ter depressão? Não, não podemos afirmar, mas tem uma probabilidade grande. Então, o que eu posso dizer da visão de Jung para fechar? Que é olhar para isso. Esse ser que ainda está imaturo, que não consegue enxergar, por exemplo, que a mãe está muito ligada à mãe, que não consegue lidar com esses relacionamentos, pensamentos, ele não é covarde, não é preguiçoso, não é essa a questão. É a questão que é difícil. Tem que procurar uma ajuda. Tem que ir para um psiquiatra, que vai tratar dessa parte danificada já do cérebro, no caso de depressão. No caso de ansiedade, é muito bom que se procure uma terapia, que faça descobrir por que você não cresceu, por que você parou ali. Às vezes, né, a gente brincando, a gente nem percebe que a gente está ali também na mesma situação. A gente fica reclamando de algumas coisas que a gente tem que fazer, porque a gente não para e não pensa. As pessoas têm muito agora transição de carreira que as pessoas querem fazer. E daí ela fica reclamando do trabalho onde ela está. E aquela ansiedade que ela quer sair de lá, o eu dela só em outro lugar, mas ela não consegue, ela está presa aqui, aquilo que eu falei, aquelas duas polaridades. E de repente, essa aqui que está sofrendo tem que parar para pensar, por que eu estou aqui? Eu tenho boleto para pagar. Porque é importante parar e não ficar só nesse do desejo do que eu estou querendo. Eu tenho boleto para pagar, eu não consigo sair agora. Vou planejar. Por que eu entrei nisso? Ela não quer olhar que ela não planejou. Ela não quer olhar que ela não se organizou para chegar até esse sonho dela. Então ela fica nessa ansiedade, porque requer uma maturidade. E essa maturidade, gente, não é nada pejorativo. Essa maturidade é alcançada, muitas vezes, a maioria das vezes, com a ajuda de um profissional que vai ajudar você a olhar para essa menina que você foi, esse menino que você foi, que algo aconteceu, você não amadureceu suficientemente para alcançar seus sonhos. Então é isso. Posso fazer um adendo sobre a depressão? O que pode falar da depressão? É rapidinho. Que ele fala pode falar. Posso falar? A depressão é um estado assim, de melancolia muito, 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 muito grave. Assim, chega assim lá no extremo, né? Que quando o Dalco no começo falou que tem semelhança com o luto, daí ele fala assim que no luto pelo menos a pessoa sabe o que ela perdeu. Eu perdi uma pessoa que eu amo, eu perdi um trabalho, eu perdi alguém para a morte ou para qualquer outra coisa. E na depressão, não. A gente não sabe o que a gente perdeu, nem o que a gente perdeu nisso. É aquilo que você falou, que fica buscando, 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 e você nem sabe, você não sabe nem o que é isso. E por que isso acontece quando o Freud fala isso? Que existe um investimento narcísico muito forte no próprio eu dela. Então, ela só enxerga ela tá no mundo dela, o externo não interessa, as atividades que ela fazia, ela não quer mais fazer mais, porque aquilo não faz mais sentido para ela. Porque ela tá nesse narcisismo tão forte dentro dela que só ela importa. E muitas vezes, quando alguém tenta oferecer ajuda, ou às vezes tem uma rede de apoio para fazer isso, ela não quer fazer, porque quer fazer do jeito dela. Do meu jeito, vai ser assim, e vai ser dessa forma, eu não quero. Então, assim, existe esse sair desse narcisismo primário que ela tá, como você falou, os pais é importante, tudo bem, isso aqui, e eu tenho que ir lá na frente, buscar os meus, o que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu sair, tirar esse investimento libidinal que existe em mim e colocar ele pro externo, seja para qualquer coisa. Eu vou sair desse narcisismo primário e agora eu vou direcionar a minha pulsão, o meu desejo, as minhas energias para qualquer objeto externo a mim. Então, é essa passagem que a gente tem que fazer, e que muitas vezes é difícil de fazer isso. Sair desse momento que eu tô, que só importa eu no mundo, que só me importa no mundo, e ver que existe outras coisas além de mim. Então... Não, pode falar. Desculpa. É que ele se perde, né? Eu ia falar assim, só colocando outra ideia, assim, que ele se perde e daí o superego toma conta desse narcisismo dele, que daí ele se culpa, se julga, se deprecia, ele é a pior pessoa do mundo, porque ele introjetou nele ali o ódio por si e não quer sair disso daí. Não quer, não consegue muitas vezes sair disso. Né? E, querendo ou não, eu sei que para algumas pessoas é difícil até ouvir isso, há muitas vezes até um ganho estar dessa forma, porque a pessoa tem um masoquismo ali dentro dela. Às vezes é muito difícil admitir isso, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem alguma coisa ali no sofrimento que ainda ajuda a pessoa a estar naquele estado. Se eu estou nesse estado, se eu quero sair dele, se eu preciso sair dele, o que eu vou ter?
se só isso faz o sentido da minha vida, se só isso estar dentro de mim, o que eu vou ter lá na frente? O que vai acontecer? Eu posso me desintegrar como ser total, porque é só isso que faz sentido na minha vida. E aí? Se desprender disso, eu já não tenho nada. Eu vou me desprender, eu vou ficar o quê? Vou me reduzir a quê? Então, existe muitas vezes, ou né, não é 100% das vezes, pode ser que sim ou não, como eu já falei, mas até um ganho em permanecer nesse estado inconsciente, mas pode ser que tenha. O Jung vai dizer que esse estado aí do narcisismo é legal para completar isso. A pessoa começa a fantasiar, né? Então, por exemplo, a mãe ou o patrão, lá naquele caso da transição de carreira, eu começo a olhar o patrão e xingar o patrão, e na análise eu só vou falar mal do patrão, mal do patrão, mal do patrão. E todo esse processo que ele está falando, mal do patrão ou da mãe, o que quer que seja, é um processo fantasioso, aí o narcisismo que você fala, onde ele fica mergulhado dentro das próprias teorias, porque ele não tem maturidade para olhar a parte que cabe a ele crescer e amadurecer. Então é involuntário, ele está sofrendo, ele não sabe o que fazer, a mente começa a fantasiar, é uma posição meio esquizoide. A mente começa a fantasiar que a culpa é do outro, e não consegue ver o processo natural normal. Agora acho que é com você. Vamos lá. O que eu observo na clínica quanto processo para lidar com isso, né? O processo de simbolizar, ressimbolizar tudo isso. A dificuldade que as pessoas têm de verbalizar. Quando você pergunta para o paciente assim, mas o que você sente sobre isso? Parece que não existe palavra, não existe uma palavra que consiga transcrever ou dar o sentido completo, né? Pensando um pouco no Lacan agora. E elas param e ficam daquele jeito, mas peraí, sabe, parece que nunca pensou nisso, não sabe o que sentir. Ou o que sentiu não sabe verbalizar. Então, pensando já no processo terapêutico, né, de manejo clínico sobre isso, pensando aí como que o inconsciente fala, como que o inconsciente vem ao consciente, se a gente for pensar os sonhos, né, os sonhos oníricos, não os sonhos de fantasiosos, mas os sonhos oníricos, como esse escape aí do inconsciente, como que esses símbolos, ele vem, símbolo vai estar mais ligado para Jung, né, mas a gente fala um pouquinho sobre, como que esse símbolo é importante para dar uma outra roupagem, um outro significado para esse trauma, esse complexo, né, essa situação da depressão, da ansiedade. Então, se a gente pensar assim, dentro da clínica, o que é feito? Como que é analisado? Como que é esse processo? É pensar na fala. Mas como que essa fala aparece? Ela não vem do nada, porque são estruturas que estão ali há anos, escondidas, recalcadas, reprimidas, que também tem que ter um certo manejo, um cuidado do terapeuta em como manejar isso para esse acesso à consciência não vir de forma tão drástica, né? Eu atendi um paciente esses dias que ele vem trazendo umas situações assim trouxe uma situação de abuso sexual muito pesada, sabe? Começou a narrar uma sequência e aquilo despertou um gatilho de uma ansiedade assim que entrou em pranto. Então é esse cuidado também de como que o terapeuta maneja isso, começa a ajudar o paciente a fazer esse acesso de maneira muito não lenta, né, não vagarosa, mas respeitosa também com aquela estrutura que foi criada ali, né, aquele símbolo. Então, vamos pensar em interpretação dos sonhos, como que o sonho ajuda o paciente a ressignificar esses transtornos, a depressão, a ansiedade, mas principalmente como que ela vê isso, como que ela sente isso, né? Depois nós podemos pensar na livre associação, né? O ato de falar, quando o terapeuta ajuda o paciente a colocar em palavras, verbalizar esses sentimentos que nem ela sabe dar nome para isso, não sabe colocar palavras. Lembrando que na clínica é o paciente que precisa falar, né? Dentro da clínica, o terapeuta só intervém, só vai fazer as intervenções quando realmente necessário, quando precisa ajudar o paciente a olhar com outra perspectiva, olhar para outro lado, ou trazer uma ressignificação, uma outra significação para aquilo. Pensando depois a transferência, a clínica, a psicanálise era feita a partir da transferência, né?
O paciente transfere isso para o analista recebe isso, pensando um pouco em Bion agora, né, de container e conteúdo, o analista vai fazer essa função de mãe aí, né, de ser container. Manda para o paciente, para o terapeuta faz essa função de container, de compreender, ajudar o paciente a compreender o que ele não sentiu. Então, acho que é interessante pensar aqui que o Bion fala assim, que já existe um pensamento aqui, eles precisam de alguém para pensar isso, e o ato de sentir nos dá a capacidade de pensar. Então, por que a gente tem trauma? Muitas vezes a gente não tem a capacidade de sentir aquilo, né? Então, se eu sinto aquilo, mas eu não consigo pensar, não consigo simbolizar, não consigo trazer outra roupagem. Então, fica ali preso naquele machucado, no narciso ferido, no ego ferido. E a contratransferência é quando o terapeuta, né, as emoções, as reações que o terapeuta tem diante daquele paciente. Lembrando que contratransferência não é trazer a história do analista na clínica, né, mas como que o analista recebe essa transferência. Porque isso é fundamental no processo de ressignificação aqui. Dona, eu acho que você pode falar na visão do Jung, como funciona isso? Acho que não tem ninguém melhor para falar. Estou olhando aqui, dá uma hora, daqui a pouquinho vai encerrar a live, porque o Instagram é 1 hora só, né? Ah, perfeito. Então eu paro por aqui e aí você fala da visão junguiana. Isso. Não, eu tô pensando aqui, você ia passar a bola para mim. Eu pensei em passar para a Josi, daí eu já fecho, daí eu já falo do Jung, falo do aspecto cultural também. Resumo, pode ser, Josi? Perfeito. Pode ser sim. Né? E como identificar, então, esses sintomas aí no dia a dia, né? Então, a gente pode... Quando alguma coisa já está ultrapassando o limite, já é hora de prestar atenção. Prestar atenção e ver como que é, porque sentir uma ansiedade normal para todo mundo. Aquele friozinho na barriga, aquela coisinha assim, vou fazer alguma coisa nova e eu tô com aquela friozinho naquela expectativa, é normal. Passou disso, atrapalha vida, relacionamento, atrapalha trabalho, começou a atrapalhar tudo na sua vida, começou a atrapalhar uma, duas coisinhas, já acende o sinal aí para buscar ajuda, porque isso só tende a aumentar, só tende a trazer coisas assim que no dia a dia que vai dificultar ainda mais aí a convivência, né? Porque daí você não vai conseguir fazer mais nada, porque vai estar atrapalhando a sua vida, o que você vai fazer? Né? Então, é humor, a tristeza, uma tristeza intensa que não para, interesse de fazer assim as coisas que você fazia antes e que agora você não tem mais interesse de nada, porque você não vê mais prazer naquilo. Né? O ganho de peso também é uma coisa para ficar bem atenta, porque às vezes a gente come e acha que é normal, mas quando a gente se dá conta, se olha assim no espelho e fala, poxa, estou acima do peso, estou acima do limite que é recomendado, acima do limite de tudo. Então é uma coisa para prestar atenção. Por que eu estou comendo? Em que situações que eu estou comendo? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que ficam tristes e vai usar a comida como via de escape. Então é importante observar isso. Né? Insônia, né? Recorrente. Ficar nessa agitação, como a Harnes comentou anteriormente, pensa, não consegue parar. A mente não consegue parar, não consegue focar, não consegue fazer absolutamente nada. Só muitos pensamentos assim, né? E sentimentos assim de culpa, de desprezo, de eu não sou nada, eu não presto, eu sou isso, sou aquilo. Então tem que observar esses sentimentos, tem que observar esses sintomas e não deixar o copinho lá na água transbordar. Depois que transborda, eu acho que não é só mais um pedido de socorro. Estou pedindo para alguém salvar a minha vida. Estou pedindo para voltar a viver de novo. Então, buscar ajuda terapêutica nesse processo, com certeza tem que buscar ajuda. Né? Como a Heinz já falou aí do psiquiatra junto com a terapia, só tende a ter sucesso. Né? Se tiver disposto a ir lá buscar, só tende a ter sucesso. Né? E fica claro assim que é necessário durante essa observação, né? Porque não é fácil buscar ajuda, não é fácil entrar no processo analítico, é muito difícil falar, é muito difícil verbalizar aquilo que está dentro da gente, mas se sentir acolhida e buscar um ambiente onde você vai se sentir acolhida. Eu escutei de uma paciente, é muito bom falar, principalmente em um lugar onde eu não sou julgada. É muito bom falar em um lugar onde eu não sou vista como se eu estivesse fazendo as coisas de propósito. Então, olha o que a terapia proporciona para você. Então, olha o que ela é capaz de fazer com você
num lugar onde você se sente acolhida, ao ponto de você falar, se expressar e sair de lá sem um peso de julgamento ou alguma culpa. Então, assim, é isso que a terapia proporciona. E buscar ela nesse momento de ajuda é essencial, gente. Então, assim, a gente não pode achar que só vou buscar terapia quando eu estiver no fundo do poço. Não. Você pode buscar terapia antes. Tá? Muito bem. Gente, vamos deixar umas perguntas aí, quem tem perguntas, tá? Que eu vou finalizar agora com a parte da pergunta do Jung, né? Jung, tanto a ansiedade como a depressão, né, os dois casos, é como se fosse uma mensagem. É a ferida onde a luz vai sair. Porque quando você está ou em depressão ou em ansiedade, é como se o universo, se Deus, a palavra que você quiser usar, sua psique, tá? Ligando para você, olha, tem alguma coisa muito errada. Você não veio na Terra fazer isso. Não é essa a sua história. Você está vivendo a história de alguém, não é a sua. Então, quando isso vem, fica feliz, por incrível que pareça, né? Sei que parece que estou tirando, não. Estão me mandando um sinal, minha própria psique está mandando um sinal, né? O self, o centro da sua consciência, está mandando um sinal que algo está errado e você precisa refazer esse caminho. E através dos sonhos, dos símbolos, que a gente começa a buscar, reconstruir, contar essa história novamente. Qual parte que foi perdida? Qual parte que foi esquecida? Não foi validada nem por você, nem pelas pessoas que estavam com você. Onde que está esse silêncio, essa dor, essa necessidade de estar sempre pronto, sempre em guerra, sempre para brigar, sempre para lutar? Por que você não pode descansar? Por que você não pode sentir amor por você mesmo? Isso é amor. Amor próprio não é cuidar muito da estética, não. Isso também faz parte. Mas se você está na superfície, a profundidade é olhar para os seus desejos, suas necessidades e brigar por eles. Tá? Isso é amor próprio. A gente não assiste filme onde o príncipe faz tudo para a princesa. Então você tem que ser o príncipe da sua alma, fazer tudo para a sua princesa. Ela precisa de ajuda, ela está te mostrando o sinal que algo está errado. E ela precisa que você busque ajuda, que você, profissional. Primeira coisa quando você tem esses sintomas, o psiquiatra é muito importante, um psiquiatra. Desconfie de um psicanalista, de um psicólogo que vai assumir isso para ele sem indicar um psiquiatra. Depressão, ansiedade, crise de ansiedade precisa de acompanhamento de um psiquiatra. São duas pessoas cuidando de você. Aceita, é ótimo, é maravilhoso. E ir para uma terapia. Tanto faz se é freudiana, aquela que você gosta mais, freudiana e junguiana, TCC, o que você achar. Mas procure ajuda. Ah, mas eu gosto de uma terapia alternativa. Então vai, agora são 3 pessoas cuidando de você, vai também. Mas eu preciso, vai. Mas procura essas 2 primeiras que eu disse que elas são fundamentais para você. Buscar onde é que você saiu do seu eixo. Tem um processo, estou olhando a hora aqui, gente. Tem um processo chamado de individuação na psicologia junguiana, que é que você vai descobrir quem é você, qual a história que você veio contar. Que a sua alma tem necessidade de se expressar. Não importa o que, não é todo mundo igual. Quando a gente trai a nossa alma, ela começa a mandar sinais, a gente somatiza. A gente entra em depressão, a gente entra... Jung dizia, ó, qual é o lugar, como que eu saio de uma depressão? Quando eu perguntava para ele, ele falava assim, só tem uma saída para depressão, é para dentro. Vamos descobrir o que está dentro de você, o que não está legal, o que está impedindo você de ser quem você é. Fácil? Não é fácil, mas tem muita gente querendo te ajudar, tá? Procure ajuda, nós estamos aqui, nós 3 aqui, somos capacitados para te ajudar. Ou outra pessoa, não tem problema, tanto que você procure ajuda, pare de sofrer. Pare de achar o que vão pensar de mim se eu disser, ninguém precisa pensar nada. Você precisa ser feliz. Sim. Você precisa buscar a sua individuação. Qual é a sua história? Sua história vai fazer falta no mundo, cara. Vai fazer falta. Queremos saber qual que é a sua história. Você tem o privilégio de conhecê-la também, tá? Com certeza. Eu queria mandar um beijo. Ninguém vai mandar pergunta aqui pra gente. Dal, quer começar a se despedir aí, Dal, por favor? Fala da sua clínica também, a clínica Jabuticabeira aqui em Piracicaba, que você atende online e tudo mais. Agora é um mestrando, parabéns. Fala aí. Obrigado. Ainda não estou atendendo presencial, estou na reforma da clínica, mas em breve já vou poder atender no meu espaço aqui, que tem muita planta, tem muita árvore, que é bem gostoso. Atendo online, atendo público diverso, mas tem um foco especial para a comunidade LGBTQIAPN+, então indiquem aos familiares, principalmente para os pais desses filhos LGBTs, venham para cá, venham ser ouvidos. Me
permita te ajudar nesse processo aí de compreensão de quem você é, do seu filho, entre em contato. Clínica Jabuticabeiras. Tchau, tchau, gente. Agora é você, Josi, despede aí, fala de você aqui na Anima comigo e online também. Sim. Pessoal, obrigada por me participou, tá? Então, assim, estamos juntos na Clínica Anima com a Heinz. Atendo online, atendo presencial, tá? Então, assim, se olhem, né? Começa a se olhar para você, começa a perceber as suas necessidades, né? E como a Heinz falou, faça a sua história no mundo, né? Mais ou menos isso. Então, assim, venha, né? Se conheça, se permita, e a gente está aqui para ajudar no que for necessário, tá bom? Eu sou a Heinz, sou psicanalista também, mas prefiro Jung, né? Deu para perceber, né? Sou analista junguiana e estou aqui também para ajudar você no seu processo de individuação ou qualquer situação que você precise de ajuda aqui. Estou aqui atendo online e presencial também aqui em Piracicaba, tá? Vou falar do curso de Jung que vai ser dado aqui na clínica. Eu acho que esses dois aqui, acho que gostaram da ideia, né? É sempre bom conhecer, mesmo que você goste de tal teórico, é importante conhecer vários outros, porque a alma do ser humano é complexa. Então, aqui vai ter um curso de psicoterapia junguiana, começa dia 15 de março, as inscrições estão abertas, é um sábado por mês, são 2 anos para sua formação, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Procurem ajuda e vou terminar aqui com uma frase de Jung. Conheço todas as técnicas, domino todas as teorias, mas ao tocar um ser humano, seja pena um outro ser humano. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.